A reforma de saúde e a mensagem dos 3 anjos. O que isso tem a ver com o tempo futuro, com o tempo do fim, com a grande crise que está por vir e com o remanescente fiel? O que a reforma de saúde tem a ver com a mensagem dos 3 anjos? Eis a nossa série de estudos de agora em diante. Iremos fazer uma série de estudos onde vamos abordar esse tema, a mensagem dos 3 anjos e a reforma de saúde, como elas se conectam. Primeiro, eu acredito que muitos ainda não conseguem nem discernir o que é a mensagem do 3º anjo ou mesmo a mensagem dos 3 anjos. E eu quero lê-las aqui rapidinho e fazer um breve resumo para que você possa compreender. E assim nós adentramos na questão da reforma de saúde ligada, conectada com a mensagem dos 3 anjos e a sua tamanha importância. Bom, Apocalipse 14, 6, 7, eu vou ler, eu gostaria que você acompanhasse comigo, diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Bom, a primeira mensagem angélica, ela é uma mensagem de proclamação, né? O anjo, ele estava proclamando a todos os que habitam sobre a terra. Quem todos? Literalmente todos, todas as nações, todas as tribos, todas as línguas. Inclusive eu tenho um canal que é o Reformador, esse aqui é o Reformador de Saúde, que é o Vida no Campo. E esses dias entrou em contato comigo indígenas, entrou em contato comigo africanos, pessoas lá do Japão, né, e mais gente aqui do Brasil. Ou seja, são vários povos, várias línguas, várias tribos, várias nações. Essa mensagem do Evangelho Eterno é para chegar a todos. Ela tem o seu nível, né? É para alcançar mundialmente todos, sem preconceito, sem exceção, né? E o verso 7 diz que esse anjo, ele tinha uma mensagem, essa mensagem que ia alcançar todas as nações. Qual era a mensagem? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Temei a Deus. O que é temer a Deus? É fazer a vontade de Deus. O temor aqui, ele vem de obediência. E dai-lhe glória. Dai glória é quando eu tiro o meu eu do centro e coloco Deus, a vontade do Senhor no centro. Eu vou dar um exemplo bem breve aqui. Por exemplo, como eu darei glória ao Senhor e não ao meu ego? A hora que eu for comer, escolhi um alimento. Aquele alimento faz bem para o meu corpo ou não para o meu corpo? Se ele não faz bem para o meu corpo, eu vou dizer assim: vou comer porque o meu eu pede, o meu paladar pede, ou eu vou dar a glória para o Senhor, vou temê-lo, vou fazer a vontade dele, vou falar para ele: Senhor, o meu eu quer, mas eu quero te dar glória, quero te fazer a tua vontade. E aí eu dou glórias ao Senhor quando eu faço a sua vontade. Bom, essa era a mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória. Mas por que eu precisava temer a Deus e dar-lhe glória? Segundo esse capítulo, porque é chegado o dia do juízo. Estamos prestes a chegar o dia do juízo. E é por isso que a mensagem desse anjo, do primeiro anjo, diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado o dia do juízo. E adorai, né? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso é a verdadeira adoração. É quando eu coloco Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque Ele é meu Criador. Ele não somente me fez, mas Ele fez a terra, o mar, né? A fonte das águas. Ele fez todas as coisas. Então, Ele é digno de honra, de glória. Pessoal, só que essa mensagem aqui, ela tem um contexto também histórico. Quando essa mensagem começou a se cumprir? Essa mensagem começou a se cumprir lá nos anos de 1840, bem antes um pouco, por um homem chamado Guilherme Miller. Até naquele período, as igrejas evangélicas, elas não tinham uma noção da segunda vinda do Senhor. Eles aceitavam a cruz de Cristo, né? Aceitavam o sacrifício de Jesus, mas eles ainda não tinham a crença da vinda de Jesus Cristo. Sabe essa crença de que Jesus virá pela segunda vez? Bem, ela foi avivada, ela foi reformada
nos anos de 1800 por Guilherme Miller. E naquele período foi quando ele começou a avisar o mundo da vinda do Senhor, do dia do juízo, porque o Senhor sentará e fará juízo com os habitantes da terra. E isso iria se dar também na sua vinda. Ou seja, essa mensagem, o contexto histórico dessa mensagem, a mensagem do primeiro anjo foi proclamada, começou a ser proclamada nesse período. Na verdade, bem antes de ali no período dos discípulos, eles levavam essa mensagem já. Só que no decorrer da história, essa mensagem perdeu seu efeito, né? Ela perdeu seu efeito e foi preciso reformá-la. Então, com Guilherme Miller e mais alguns homens que estudavam justamente sobre a vinda do Senhor, sobre o juízo investigativo, sobre o juízo do Senhor, essa mensagem foi reavivada, foi reformada. E nos anos de 1800, né, naquele século de 1800, século 18, essa mensagem foi reformada. Bom, vamos para a mensagem do segundo anjo, para você poder compreender quais são as três mensagens. Desde 1800 para cá, essa mensagem tem sido reformada e dada, né? A mensagem do primeiro anjo tem sido proclamada. Jesus está voltando. Tema a Deus, dá-lhe glória, porque vai chegar o juízo. Agora, veio também um momento da mensagem do segundo anjo. Foi logo depois da mensagem do primeiro anjo. A mensagem do segundo anjo, que é a segunda mensagem angélica, ela diz assim: e o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Vamos compreender quando é que essa mensagem aqui se cumpriu e o significado dessa mensagem, para a gente adentrar bem profundamente na mensagem do terceiro anjo e o que essa mensagem tem a ver com a reforma de saúde. Se você ainda não entende a mensagem dos três anjos, assista esse vídeo. E eu estou falando de forma bem rápida, cada uma, direto ao foco, direto no objetivo, sem enrolação, para que você possa entender essa mensagem a partir de agora. Vamos lá, pessoal. A segunda mensagem angélica, ela segue de um outro anjo. Anjo aqui nos contextos de Apocalipse, esses três anjos são mensageiros. São mensageiros, pessoas levando mensagens, é o significado de anjo. E nesse contexto aqui, é o significado simbólico. Tem o significado de anjo literal, que realmente são anjos, né? Criaturas do Senhor também, mas também tem as três mensagens angélicas, que são mensageiros. Esses anjos aqui já entram no sentido simbólico, mensageiros. E aí, esses mensageiros seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. Quando isso aqui aconteceu? Agora eu vou te contar um pouquinho da história. Lembra que Miller deu a mensagem do primeiro anjo? Ele descobriu, por meio do estudo da palavra do Senhor, que o Senhor ia voltar, que iria ter um juízo. Então ele começou a pregar essa mensagem e falava para temer a Deus. O que é o temor do Senhor? A sabedoria é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Guardar os mandamentos do Senhor. Temer a Deus é obediência, é fazer a vontade dele. Então, na mensagem do segundo anjo, veio descobertas de mais mensagens do que seria temer a Deus, do que seria glorificar a Deus. E aí, veio algumas mensagens, foram reavivadas como os 10 mandamentos do Senhor, conforme estão na Bíblia. Esses 10 mandamentos, inclusive um deles bastante esquecido, está ali no centro da mensagem, que é o sábado. Se você ainda acredita que o dia de guarda é o domingo, vai lá em Êxodo 20 e vê o que a Bíblia diz sobre isso. E a palavra do Senhor diz que eu sou o Senhor e não mudo. Os mandamentos do Senhor continuam em vigor, assim como a palavra diz, não matarás, lá continua também no 4º mandamento, vai lá e veja. Pessoal, o que acontece com isso? Quando veio a mensagem a respeito, primeira mensagem, a vinda de Cristo. Segunda mensagem, precisamos reformar os mandamentos do Senhor, porque até aquele período, as igrejas haviam aprendido com aquele sistema religioso que a guarda do dia do Senhor era o domingo. Aprenderam isso lá desde o período de Constantino. E aí as igrejas seguiram, né, um cristianismo que precisava de uma reforma. E aí essa reforma veio por meio do levantamento dessas mensagens e
a vigência ainda dos 10 mandamentos lá de Êxodo 20. Sabe o que aconteceu? Muitas das instituições e denominações religiosas daquela época não aceitaram essa mensagem. Não aceitaram a lei do Senhor conforme estava na Bíblia, mas continuaram seguindo o seu entendimento de que a lei do Senhor conforme o homem escreveu e mudou no decorrer da história. Então, naquele momento, aqueles cristãos que sentaram, estudaram aquelas palavras e por meio do estudo, buscando o Espírito Santo para entender o que o Senhor queria comunicar, as verdades que o Senhor queria comunicar, aquele povo entendeu que aquelas igrejas não queriam nem temer a Deus e nem dar glória a Deus. Elas queriam seguir mandamentos de homens. Inclusive, nessa mudança do 4º mandamento, né, mudança de dias de adoração. Sabe o que ocorreu? Houve aqui então o cumprimento da mensagem do 2º anjo, a segunda mensagem angélica, que é caiu Babilônia. Caiu Babilônia. Segundo a palavra do Senhor, o que é Babilônia? Confusão. O que é confusão? Sistemas de doutrinas erradas, doutrinas bíblicas, não é bíblica, na verdade, doutrinas que eles pegam, estudam a Bíblia, mas invertem e trazem confusão para a palavra do Senhor, e o homem coloca sua interpretação humana ao invés de buscar o Espírito do Senhor Jesus para poder ter a verdadeira interpretação. Sabe o que aconteceu com isso, gente? Aquele povo que vinha conhecendo sobre a vinda de Cristo, começaram a se retirar de suas igrejas. Começaram a retirar daqueles sistemas religiosos, daquelas placas de igreja que não estava aceitando agora a mensagem do Senhor, segundo Apocalipse 14:8. Então eles começaram a dizer: as igrejas caíram, porque elas não querem fazer a vontade do Senhor. As igrejas caíram, se tornaram Babilônia, filhas de Babilônia, né? Se tornaram confusão. E por isso, muitos se retiraram de suas denominações, de suas igrejas, para se unir àquele povo. E a mensagem do 2º anjo foi dada: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Por que o vinho da ira da sua prostituição? O vinho, né? A palavra do Senhor tem um significado para vinho. Ele fala que é o sangue de Cristo, né? E aí, só que essa dita Babilônia, ela mudou a palavra do Senhor. Ela mudou todas as coisas. E aí, a palavra de Deus nos compara a igreja, a sua igreja, né, como uma noiva. Só que ao ir contra a vontade do Senhor, ao não aceitar o que o noivo diz, ao não aceitar as verdades bíblicas, elas entraram em prostituição, recebendo um outro espírito que não seja o Espírito do Senhor. E aí vocês já entendem, quem está em rebeldia, qual espírito estaria. Então aquele povo se retirou e começou a dar a mensagem de que caiu Babilônia, caiu as igrejas. Por quê? Porque essas igrejas passaram a não receber a mensagem do Senhor como ela é nas Escrituras. Vamos para a terceira mensagem angélica. O que é que diz a terceira mensagem angélica? E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para sempre e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vamos compreender também esse texto. A terceira mensagem angélica. Seguiu outro anjo, se alguém adorar a besta e a sua imagem. A mensagem do terceiro anjo, ela é uma mensagem para ser junta, se conecta com as outras duas mensagens, reforça
reforça o que é temer a Deus e dar-lhe glória, reforça o que é estar no agrado de Deus, reforça o que é não estar em Babilônia e não ser Babilônia, né? E aí a palavra diz que se alguém adorar a besta e sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, o que aqui quer dizer? Adorar a besta e sua imagem. Gente, eu não posso entrar muito nesse assunto, porque o tema do nosso estudo é reforma de saúde. O que tem a ver com essa mensagem? Então, vou ser o mais breve possível. Mas a palavra do Senhor fala de seu sinal. O que é o sinal do Senhor? E guardarás os meus sábados, que ele servirá de sinal entre mim e ti. E a palavra de Deus também diz que haverá uma marca, que não é o sinal de Deus, mas a marca da besta. Tudo que Deus faz, o inimigo vai lá como um ser invejoso que é. Se você tem uma amiga invejosa, você sabe que tudo que você faz, ela copia. Então, o inimigo é desse jeito, ele é invejoso. Então, Deus instituiu um dia de adoração. O inimigo foi lá e também instituiu um dia de adoração. Só que o dia de adoração de Deus fica como sendo um sinal. Gente, aqui tá um vento tão gostoso, mas tá um frio. Fica como um sinal. Mas o do inimigo é como uma marca. E aí é por isso que diz a marca da besta. Quem é a besta? Aquele que instituiu a marca. Aquele, e se você for para a história, você verá quem foi que instituiu a marca, né? A história nos diz que lá no período de Constantino, ele abaixou as normas do cristianismo e se tornou um cristão, entre aspas, mas ele não se adequou à vontade de Deus. Ele fez com que a vontade de Deus se adequasse a dele. E aí, quando Constantino, que foi o primeiro representante dessa igreja, naquele período, se juntou aos cristãos e teve uma união, um ecumenismo ali, os verdadeiros cristãos se oporam, não quiseram fazer parte. Mas os outros cristãos acreditavam, eles, que a igreja precisava crescer. Então, o que tem? Vamos aceitar um governador, um homem tão importante, né, no nosso meio. Só que esse homem, ele não veio para fazer a vontade do Senhor. Ele veio para trazer mais pessoas e dominar aquele povo que eles eram considerados rebeldes, que eram os verdadeiros cristãos. E aí entrou a mentira dentro do povo santo e puro, que eram os cristãos. Então, e muitos que não aceitaram isso foram perseguidos. E desde então, foi trocado o sábado pelo domingo. E algumas festas que eram cristãs, literalmente, se tornaram, e eles começaram a trazer algumas festas pagãs para dentro do cristianismo. E por trazer essas festas pagãs para dentro do cristianismo, começaram a dar nome de festas cristãs para essas festas pagãs. Entendem o que eu estou falando? Beleza. Só que a besta é quem fez isso. E o mundo dos evangélicos apoiou. Então tem a besta, que é aquele que se senta no trono de Deus e muda a lei de Deus, e tem a imagem da besta. Qual é a imagem da besta? Aqueles que, mesmo sendo cristãos, apoiam o que a besta fez. Apoiam as mudanças na lei do Senhor. Entendem? E aí, pessoal, aí Deus fala: mas aquele que fizer isso vai beber do vinho da minha ira, porque Deus está irado. As pessoas acham que Deus não se ira. Pessoal, convido você a ler o livro Grande Conflito completo, não de 300 páginas, que esse é o condensado, mas o completo, o original. Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo para você poder ler essa história que eu estou contando para você e tirar conclusões por si mesmo. Mas vamos lá. E Deus falou: aquele que fazer isso vai beber da minha ira. Vai também beber cálice da minha ira. E aí, o Senhor fala que foi preparado. O cálice da sua ira foi preparado, não misturado. O Senhor está muito irado com o que o mundo cristão tem feito do seu nome, das suas leis. Os cristãos hoje não são mais exemplos de Cristo. Ele fala que muitos tomaram as vestes do céu para representar melhor o seu Senhor. Mas o que isso quer dizer? Que muitos cristãos são filhos do diabo, segundo a palavra, né? O próprio Jesus chamou muitos de filhos do diabo.
Alguns discípulos também. Por quê? Porque eles obedeciam às ordens do seu pai. Quem era o pai deles? O diabo. Então, tem muita gente que hoje veste as vestes de cristão, mas não passam de filhos das trevas. Por quê? Porque são desobedientes. E o Senhor é claro com a sua mensagem. E aí o Senhor fala que para esses tem um cálice sem mistura, porque Deus está indignado, porque aquele que deveria ser sua igreja está em prostituição, bebendo das coisas do mundo e adorando não ao Deus verdadeiro, mas se deleitando nas coisas que é contra a palavra. Então, o Senhor, ele continua dizendo que haveria um povo, lá no versículo 12, mas aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos e a fé de Jesus. Uau! Quem são esses santos? Aqueles que guardam os mandamentos e têm a mesma fé de Jesus. Sabe o que é ter a fé de Jesus? Muitos vão dizer ter a fé em Jesus. Beleza, mas ter fé em Jesus precisa ser fé de verdade. E ter fé em Jesus vai reproduzir também a mesma fé de Jesus. Precisamos ter essa fé. E esses santos, eles guardam os mandamentos do Senhor conforme o Senhor pede. Beleza, Val? Fizemos aqui uma recapitulação do que são as 3 mensagens angélicas. Vamos ver agora, quero estudar com vocês sobre o que a reforma de saúde tem a ver com as 3 mensagens angélicas. Tem um livro muito bom que eu te aconselho ler, que chama Conselhos sobre Regime Alimentar. Página 69 vai dizer o seguinte: a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à mensagem, à terceira mensagem angélica, como as mãos estão com o corpo. Uau! Li aqui para vocês as 3 mensagens, mas esse texto em especial diz que a mensagem da reforma de saúde está intimamente ligada com a terceira mensagem. Como assim essa mensagem está ligada com a terceira mensagem angélica? Nós vamos descobrir isso no decorrer desse seminário, no decorrer desses estudos, né? E você vai, a partir de agora, saber da razão da sua fé quando alguém te perguntar o que a reforma de saúde tem a ver com a mensagem dos 3 anjos e com a mensagem do terceiro anjo. Vamos lá. A lei dos 10 mandamentos tem sido levemente considerada pelo homem. Ou seja, os homens não estão, o ser humano em si, o homem aqui é o ser humano, não estão considerando a lei do Senhor. E aqueles que consideram são poucos. Levemente consideram a mensagem, os 10 mandamentos, né? Os homens hoje, o ser humano hoje, já não se importa com a lei do nosso Senhor. E aí diz: o Senhor, porém, não viria castigar os transgressores daquela lei sem lhes enviar primeiro uma mensagem de advertência. Beleza. O Senhor não é injusto. Antes de castigar alguém, né, ele vai primeiro advertir essa pessoa, para que ela se converta dos seus maus caminhos. Porque, gente, sim, o evangelho que estão ensinando para vocês só estão mostrando um lado de misericórdia e amor, mas deixaram de mostrar que o nosso Deus é um Deus de justiça e é um Deus que castiga o mal, castiga o pecado, e muitas vezes ele vai castigar também o pecador, porque às vezes só por meio do castigo é que aquele pecador vai se converter, vai acordar para a realidade. Deus faz isso porque é mal? Não. Deus faz isso porque ele conhece as suas leis, e as suas leis é para o bem do homem, e se o homem vai contra as suas leis, a destruição dele é certa, porque são leis maravilhosas, leis que regem todo o ser humano e todo mundo. Mas se o homem vai contra essas leis, o mundo entra em degeneração. Então nós precisamos compreender isso. Vamos continuar, gente. Então Deus não vai castigar ninguém sem antes advertir essa pessoa de que ela está errada. Por isso que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, mas Deus leva em consideração negligência, aquela pessoa que tem a palavra na mão, mas não quer. E Deus leva também em consideração rebeldia, aquele que conhece e não pratica, tá bom? Então vamos continuar. O terceiro anjo proclama essa mensagem. O que o terceiro anjo proclama? A mensagem
guarda os mandamentos do Senhor. Quem são os fiéis? Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e têm a fé de Jesus. Então o terceiro anjo, ele proclama a mensagem, né, da guarda dos mandamentos. E aí, houvesse o homem sido sempre obediente à lei dos 10 mandamentos, cumprindo em sua vida, pega aqui, princípios. Pega essa palavrinha, princípios. Cumprindo os princípios desses mandamentos, porque, gente, as pessoas estão muito em letra de lei, estão esquecendo o princípio dessa lei. A letra, ela serve para proteger o princípio. Então, a letra da lei, ela não pode ir também contra o princípio, mas se por acaso uma letra de lei for ferir um princípio, o princípio, ele prevalece. Então, nós precisamos aprender de princípios. Nós precisamos entender o que é um princípio de justiça. Precisamos entender o que é o princípio de liberdade, sabe? Precisamos entender o que é princípio, para então entendermos essa mensagem. Então a palavra do Senhor diz o seguinte: e não haveria flagelo de doenças que hoje inundam o mundo. Vamos entender os 10 mandamentos de forma com um princípio nele, né? Porque as pessoas hoje, elas não conseguem entender o princípio por trás da lei. Qual é o princípio que está por trás do não matarás? Não matarás está na lei. Mas qual o princípio que está por trás do não matarás? Saúde, vida, né? Qual o princípio que está por trás do não matarás? A vida. A vida é inclusive nas constituições, a vida é o principal dom que alguém tem, é o principal bem. O meu principal bem não é minha casa, não é meu carro, não é nada. O meu principal bem é a minha vida, é o meu corpo vivo. Porque se eu morro, esse corpo vai pro pó e já não serve para nada. Então, quando fala não matarás, Deus está protegendo o princípio. Qual o princípio? O princípio da vida. E aí, aqui é onde entra a reforma de saúde. Porque muitos não têm protegido o princípio da vida, porque só acredita que eu não devo matar o outro, eu não devo tirar a vida de ninguém, mas muitos estão destruindo a própria vida por meio do que come, por não exercitar, por meio do que bebe. Ou seja, você está cometendo um crime ainda pior, porque você está cometendo consigo mesmo. Ou seja, você está se matando aos poucos e lentamente quando come comida errada, quando não segue os princípios da saúde, os princípios que estão por trás do não matarás. Para você ter saúde, você precisa viver os princípios da saúde. Um bom sono, comida saudável, um descanso. Entende? Isso aqui é princípios de saúde. Mas se eu querer, e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, você vai me entender melhor o que a profecia diz sobre isso, eu vou estar quebrando não somente o princípio, mas também a lei, porque eu estou interpretando a lei de forma errada, e a lei é para ser interpretada de forma espiritual. Continuemos, isso aqui está no Conselho sobre Regime Alimentar. Vamos lá, vou deixar aqui para vocês verem quais são os 10 mandamentos, né? E agora, gente, eu preciso conversar com vocês sobre um ponto muito importante, que é sobre a lei natural. O que é a lei natural, né? A lei natural, quem é advogado, quem é juiz, promotor, aí vai me entender o que eu vou falar agora. Dentro do direito, existe o direito natural. E o que é o direito natural? O direito natural é, vamos dizer, é como se fosse uma filosofia. É algo que não advém do ser humano. Não é um direito que eu produzo, não é uma lei produzida pelo homem. É uma lei intrínseca humana, é uma lei universal, é uma lei natural, sabe? É uma lei que não precisou ninguém escrever sobre ela. Ela existe e ela simplesmente existe, porque nós já nascemos, as leis naturais, elas servem para governar o mundo, governa a natureza, governa as sociedades, para manter um equilíbrio, uma boa associação, né, sociabilidade. É preciso seguir as leis naturais. Inclusive, é uma das primeiras matérias do curso de Direito, que é o direito natural. Quando nós entendemos sobre leis naturais, essas leis,
Eu, homem, posso escrever o tanto que for. Vou dar um exemplo bem claro para vocês no âmbito da saúde, para que você possa melhor me compreender. Eu vou escrever uma lei humana dizendo o seguinte: refrigerante não fará mal à saúde. E aí, eu escrevi isso virou lei. Refrigerante não fará mal à saúde, beleza. Escrevi isso, mas quando qualquer pessoa acreditando nisso, tomar refrigerante todo dia, toda noite, todo dia, toda noite, ela vai o quê? Adoecer. E por que ela vai adoecer? Porque a lei natural, ela não respeita a lei do homem. A lei natural era para o homem fazer suas leis baseadas na lei natural, para proteger essa lei natural. Assim o homem seria mais próspero, mais saudável, mais feliz, sabe? Só que as leis humanas, elas têm fugido bastante das leis naturais. Então, por mais que eu escreva, eu decreto, a partir de hoje, refrigerante não faz mal à saúde. Aí o fulano vai lá tomar refrigerante acreditando na lei que o homem escreveu. Só que existe uma lei, que é uma lei universal, uma lei criada pelo nosso Criador, chamada lei natural, que o maior juiz do mundo pode escrever que refrigerante não fará mal, mas aquele que tomar refrigerante vai ter seus problemas de saúde. Entende? Outro exemplo, as pessoas, a partir de hoje eu decreto, é uma lei humana, que cigarro não fará mal. Só que o ser humano tem poder para decretar isso? Não tem. Por quê? Porque quem rege isso é a lei natural. A lei natural, ela rege os princípios da verdadeira lei que rege o universo. Então, a lei natural vai dizer o seguinte: você pode escrever o que você quiser. Quem fumar vai ficar com um pulmão preto de fumaça e vai fazer mal. Então, a lei natural é algo que eu precisava explicar para vocês, para que a partir de agora vocês compreendam junto comigo o que a reforma de saúde tem a ver com os 10 mandamentos e por que eu estou falando de lei natural para vocês. O que é a lei natural? Vamos lá. O Conselho sobre Regime Alimentar 62.2 aí no digital, você vai encontrar o seguinte: os homens e as mulheres não podem violar a lei natural. Entendam isso, não podem violar a lei natural mediante a satisfação de apetites pervertidos e de concupiscentes paixões sem que transgridam a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Coloquei aqui os 10 mandamentos. Qual é a lei natural? Acabei de explicar para você qual é a lei natural. É uma lei intrínseca ao ser humano. É uma lei que não sou eu que rejo essa lei, nenhum juiz pode reger essa lei, porque é uma lei instituída pelo próprio Deus. É a lei natural. E na lei natural, o Senhor fez leis. Ele falou, ó, tá vendo esse ar puro aí? É para encher e fortalecer teu pulmão. É para poder levar oxigênio pro seu sangue trabalhar e levar para os seus órgãos, para sua mente, fazer seu corpo funcionar com vida e com vida saudável. Tá vendo? Eu criei o oxigênio. Você já experimentou ficar sem ar? O que vai acontecer? Inclusive, essa aqui é uma bênção. O ar puro, ele é uma bênção que muitas pessoas, né, fala da comida, fala da água, fala do exercício, mas se tem um dos remédios naturais do Senhor, né, uma das suas leis que rege o nosso ser, que o ser humano quase não dá graças a Deus por isso, é o ar. Porque você pode ficar alguns dias sem comer, você pode até ficar alguns dias sem beber água, até sem dormir, mas sem respirar poucos segundos ou no máximo alguns minutos. Compreende isso? Por quê? Porque faz parte da lei natural. Ninguém vai dizer, eu decreto que a partir de hoje as pessoas vão conseguir viver sem respirar. É uma lei humana. Mas a lei natural, ela vai contra essa lei, sabe? Não tem como. Então, o que esse texto da profecia nos diz? Que aquele que violar a lei natural mediante a satisfação de quê? De apetites pervertidos. O que é um apetite pervertido? Vou explicar para você também. Talvez você ainda esteja comendo coisas erradas e não está conseguindo ainda fazer a devida interpretação. Mas vamos lá. Por isso que eu estou aqui para te ajudar, porque eu já tive nessa condição de ler e não entender, sabe? Não olha como se eu estivesse falando com soberba, eu estou falando com muito amor. E às vezes eu tenho esse, assim, sempre palestrei, sempre fiz algumas coisas, assim, usei muito a voz, então às vezes eu tenho essa voz, assim, mais de comando mesmo. Mas não tem maldade no meu coração não, tá?
É com amor mesmo que eu quero falar para você. Com amor. Um dia eu precisei entender isso aqui. Sabe? E a gente, à medida que a gente vai obedecendo a lei natural, a nossa mente vai se expandindo. E a gente começa a entender aquilo que antes nossa mente era doente, fechada para entender, né? No interior mesmo, o povo fala chuco, rude, né? A pessoa que tem dificuldade de entender as coisas. Mas isso tem motivo. Qual o motivo? Porque talvez você, de forma inconsciente ou até mesmo ignorante, quando eu falo ignorante é sem saber. Sem saber, você acaba transgredindo essa lei natural, e isso tem consequências para o teu corpo, entende? E aí talvez você lê hoje e não entende muita coisa, porque o seu cérebro está embotado, entenderam? Então, a palavra de Deus diz que o que embota o nosso cérebro, o que embota o nosso corpo, são o apetite pervertido. E aqui eu quero falar para você o que é um apetite pervertido. Gente, qual foi a água que foi feita para ser tomada? Qual foi? Não, qual foi a bebida que foi feita para ser tomada? Água. Deus fez a água para alimentar o ser humano, os animais e as plantas. Deus fez a água como um remédio, mas também como algo para suprir a necessidade dos organismos vivos. Mas o inimigo, ele fez algo diferente. Ele pegou e fez outras bebidas que não é a água. São bebidas que o homem foi lá e fez. E essas bebidas, elas são feitas para te viciar, porque elas estão a favor de uma indústria, porque pessoas querem enriquecer, pessoas são gananciosas, pessoas não se importam se você vai adoecer. Os vendedores de fumo, eles colocam na capa do cigarro a mãozinha podre, né? Coloca na capa do cigarro a boca toda dilacerada. Coloca na capinha do cigarro o pulmão, a pessoa ruim, doente. Mas, sabendo que aquilo vai fazer mal para o próximo, ainda assim vendem. Por quê? Porque eles importam muito mais com o dinheiro no bolso do que com a sua saúde. Sendo que nem você mesmo está preocupando com a tua saúde. E sabe o que acontece com isso? A ganância do homem. O homem está enriquecendo por meio de ganância, com sangue nas mãos, porque está matando o seu próximo, está tirando a vida do seu próximo, né? Muitos falam daquelas pessoas que vai lá e bang, bang, né? Tira a vida de um. Porém, muitos têm facilitado e contribuído para tirar a vida e a saúde de muitas pessoas, vendendo coisas erradas. Inclusive, quando eu era, antes de assumir o ministério, eu era contadora, eu trabalhava com contabilidade, tinha meu escritório. Sabe o que eu, depois que eu recebi essas mensagens, e eu entendi o que é moral, né, o que é caráter, eu tinha restaurantes, eu tinha alguns empreendimentos que eu estava regularizando aqueles empreendimentos para eles funcionarem. E eu estava contribuindo com aquilo, gente. Eu compreendi que eu estava contribuindo com aquilo. Eu não tive coragem de dar continuidade. Então, a lei natural, ela é algo instituído por Deus. Só que muitas pessoas estão com apetites pervertidos. E aqueles que têm um apetite pervertido não está quebrando somente a lei natural, está quebrando os 10 mandamentos, e eu vou explicar isso aqui para você. Como é que isso acontece? Vamos entender como isso acontece. A lei natural me diz que é para mim comer comida saudável. Porque a comida saudável vai me deixar com shape lá fortinho, né? A comida natural vai me deixar com uma boa pele, com um bom cabelo. A comida natural vai me prolongar, a comida de qualidade vai prolongar os dias da minha vida, porque essa maquinária aqui é um organismo vivo e o meu Criador, ele fez leis que regessem esse organismo. E se eu vou contra essas leis, com certeza o meu organismo vai ficar debilitado. Eu vou ficar doente se eu for contra as leis que Deus instituiu. Então, se eu como muito açúcar, com certeza eu vou ter diabetes. Se eu
fumo muito, com certeza chegará um momento que terei problema no pulmão. Se eu não durmo direito, eu vou desenvolver uma ansiedade, uma depressão e até mesmo um estresse fora do comum. Então, nós precisamos reger a lei natural, porque a partir do momento que eu não rejo a lei natural, eu não coloco o meu organismo de acordo com as leis estabelecidas para ele funcionar, eu vou estar também quebrando os 10 mandamentos. Como assim? É como eu expliquei lá no começo. O apetite pervertido. O que é um apetite pervertido? Quando a criança nasce, ela nasce com paladar puro. Entendeu? Se você der para essa criança só alimento saudável e ela crescer comendo alimento saudável, o paladar dela vai crescer puro e ela vai crescer saudável. Mas se eu começo, e essa criança, eu começo a colocar nela comidas que não é de acordo com a lei natural, essa criança ela vai começar a apresentar problemas, obesidade, hiperatividade. O que tem de crianças hiperativas por aí sendo diagnosticadas com hiperatividade, mas que na verdade apenas estão viciadas no açúcar, estão aceleradas, porque o sistema nervoso está acelerado com o que o açúcar está fazendo, com o que as células estão fazendo, não é brincadeira. Então, eu tirei essa criança do sistema natural, da lei natural, e estou colocando dentro do corpinho dela coisas que vai adoecer o organismo dela. E nisso, eu estou não somente quebrando a lei natural, mas quebrando a lei dos 10 mandamentos, que é a lei do Senhor. No não matarás. Eu estou tirando a vida daquela criança, introduzindo nela alimentos. Tudo bem, mas ela não caiu ali na hora e respirou e se foi na hora, não. Mas eu estou encurtando os dias de vida dessa pessoa. Estou encurtando a vida dela. Ela está sendo morta aos poucos. Compreenderam? Então, atentem-se à lei natural, né? O que essa lei natural tem a ver com os 10 mandamentos e com a mensagem do terceiro anjo? Qual é a mensagem do terceiro anjo? Quem é que vai ficar fiel a Deus até o último? Aqueles que guardam os seus mandamentos. Um desses mandamentos é não matarás. E aqui dentro desses mandamentos, quando a gente vai contra a lei natural, nós não estamos quebrando só o mandamento do não matarás. Nós estamos quebrando o mandamento de não terás outros deuses diante de ti. Quando Deus me diz, olha, eu fiz o seu organismo para comer tal comida e eu vou lá e coloco aquilo que eu acredito ser melhor porque o meu paladar pede, o meu paladar pervertido, porque em algum momento da vida alguém, os meus responsáveis ou eu mesmo fui lá e comi comida que não era para comer e cresci assim, porque gente, todo mundo tá crescendo assim. Eu também comia um monte de porcaria por aí, porém eu descobri a lei natural, eu entendi como funciona o organismo humano, então a partir de hoje eu não faço mais. E aí nós entramos num processo, né, de começar a tirar o que é ruim, implantar o que é bom e viver uma vida temperante. Então, pessoal, vamos entender isso aqui. Os 10 mandamentos tá lá na mensagem do terceiro anjo. Os 10 mandamentos está lá em Êxodo. E os 10 mandamentos estão na reforma de saúde. Os princípios dos 10 mandamentos estão dentro da reforma de saúde. Porque é algo que vai proteger o nosso organismo, o nosso corpo. Vamos continuar. Portanto, Deus permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma de saúde, para que vejamos nosso pecado em violar as leis por eles estabelecidas em nosso ser. Quais são as leis que nós temos violado? As leis estabelecidas por Deus para governar o nosso ser. Quais são as leis que são feitas por Ele para governar o nosso ser? A lei natural. Eu preciso de sol, né? Eu preciso de água pura. Eu preciso dormir, de respirar puro. Eu preciso de confiança em Deus. São leis. Então, todo o nosso bem-estar ou sofrimento pode ser atribuído em sua origem à obediência ou à transgressão no que respeita à lei natural. Vamos entender isso aqui? Todo o meu bem-estar ou meu sofrimento, ou seja, toda a minha saúde ou toda a minha doença está atribuído à minha obediência ou à minha desobediência à lei natural. Aí, às vezes, a pessoa vai dizer assim, eu estou com diabetes, eu estou com depressão, eu estou com isso, estou com aquilo. Beleza, isso é desobediência à lei natural. E não precisa se desesperar. Não se desespere.
Por quê? Você está sendo desobediente à lei natural? Talvez você não saiba dessa lei natural. Talvez você não é um rebelde que tem conhecimento das leis do Senhor e não segue, não é isso. Mas talvez você nunca foi educado a fazer exercício físico. Você nunca foi educado a comer saudável, pelo contrário, desde a barriga da tua mãe que tu come besteira. Então, aqui entra algumas questões sobre o sistema, sobre tudo mais, mas não vou entrar nisso. Mas a verdade é essa. Hoje, a medicina, ela tem ensinado a remediar, e remédios, alguns que têm sido mais venenos do que o próprio remédio. Esqueceram-se da medicina do Senhor, né? Que inclusive, há 2 anos atrás, eu fiz o meu primeiro vídeo nesse canal. De 2 anos para cá, minha vida mudou muito. Com 3 anos atrás, eu conheci essa reforma maravilhosa, conheci essa mensagem, mudei todo o meu estilo de vida. Minha vida melhorou bastante, muitas mudanças houve. E meu primeiro vídeo tá nesse canal, foi um vídeo assim que já alcançou bastante pessoas, motivos pelos quais eu devo fazer uma reforma na alimentação. Mas hoje eu entendo mais profundamente. Por quê? Porque daquele tempo para cá eu tenho colocado em prática coisas que eu não aprendi na minha infância. Eu tive que desaprender algumas coisas e aprender outras, e assim também é com você. Não se desespere. Talvez você nunca fez um exercício físico na vida, mas hoje você entende que fazer exercício físico é para fortalecer seu músculo, os seus músculos do teu corpo protegem seus órgãos. Então, músculos flácidos, órgãos doentes, sabe? Órgãos... O que mais que eu posso falar para vocês? Talvez você tem depressão, tem ansiedade, e talvez sua depressão e ansiedade está em coisas que você come, o exercício que você precisa fazer e não fez, e às vezes está no sono que você não dorme, preocupações, porque você ainda não aprendeu o que é descansar no Senhor totalmente. Mas isso é ensinável, isso a gente se aprende, e eu tenho aprendido por meio dos livros que eu chamo livros de profecia, sabe? E eu entendi que para ter saúde, para ter vida, eu preciso colocar a lei natural em prática. Entende? Eu tive que parar de transgredir os mandamentos do Senhor, os princípios dos 10 mandamentos. Compreenderam? Então, pessoal, ninguém, todo ser humano que tenha saúde é porque ele faz algo para ter saúde, ele respeita algum ponto daquela lei natural. Muitas pessoas, olha gente, vamos olhar para uma pessoa que faz exercício físico. Em vez de falar mal daquela pessoa que tá lá, ó, malhando, tá com um físico bonitinho e a saúde em dia, aí a pessoa que tá assim um pouquinho acima do peso, ou um pouco abaixo do peso, olha, com aquela cara, sabe? Gente, não. É porque aquela pessoa, naquela determinada área, ela está colocando em prática a lei natural. E talvez muitos que se dizem cristãos estão acima do peso, estão com problemas, né, emocionais, problemas físicos, doenças físicas, porque em algum ponto da lei natural está falhando. E aqui não é para você virar as costas e ficar irado, mas é uma chance para você se humilhar, se arrepender, falar, Senhor, até aqui eu não sabia, mas a partir de agora eu sei, vou mudar minha alimentação, vou começar a fazer exercício físico, e eu vou tomar água, vou dormir, E aí às vezes, ai minha irmã, mas eu deito e não consigo dormir. Você não consegue dormir porque você não se movimenta. A pessoa que se movimenta, e um remédio, né, e uma lei vai se juntando à outra, e isso vai te tornando um ser entrando em equilíbrio e em perfeita harmonia com as leis da natureza e com os 10 mandamentos. Então, entendam isso. Todo o nosso bem-estar ou todo o nosso sofrimento em algum momento foi resultado da transgressão da lei natural, das leis que Deus fez para reger o nosso organismo. E se eu quebro alguma dessas leis que é para reger o meu organismo, eu estou também quebrando uma lei dos 10 mandamentos. Compreenderam isso aqui? E eu quero falar isso aqui para vocês porque vocês estão olhando para mim. Com 20 quilos a menos, vocês estão olhando para mim, uma pessoa que passava 3 noites sem dormir, que 9 horas da noite está dormindo, alguém que nunca fez exercício físico na vida, trabalhava como uma sedentária o dia todo, não respirava ar puro dentro do escritório, com ar fechado, com ar condicionado, respirando ar dos outros. Hoje eu estou aqui respirando ar puro e já faço exercício físico. Tive que remediar na minha vida muita coisa por falta
de seguir as leis natural. É tanto que aos 30 anos eu adquiri um monte de problema de saúde. Por quê? Porque na minha ignorância eu não conhecia as leis natural, mas louvado seja Deus que eu aprendi sobre as leis natural, sobre a lei natural, e eu coloco em prática. E cada um dos princípios dessas leis que eu tenho colocado em prática, eu estou entrando em harmonia com os 10 mandamentos, e a saúde e o bem-estar têm voltado para o meu corpo, o templo do Espírito Santo que o Senhor me deu. E assim pode ser com você que está me assistindo. Você também pode se regenerar. O nosso corpo foi feito para regenerar. O nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou numa cruz para nos redimir. E nos redimir do pecado. O pecado traz doença. E a partir do momento que a gente começa a colocar a nossa vida de acordo, em harmonia com as suas leis, a vida começa a fluir na nossa pele e no nosso corpo. Entende? Então, pessoal, nosso benigno Pai Celestial vê a deplorável condição dos homens, que alguns com conhecimento, mas muitos ignorantemente. Aqui é o que eu acabei de falar. Não se desespere, talvez até hoje é porque você não sabia, você não foi criado assim, não foi educado por pais que conheciam de princípios cristãos. E olha, eu vou te dizer para você, não se engane, tem muita gente hoje dentro de igreja que não conhece de princípio cristão. Inclusive, hoje em dia, se brincar, a maioria. Então, não se engane, porque nasceu dentro da igreja e é de geração em geração de cristão, mas você talvez não conheceu de princípios. E aí, a palavra de Deus nos revela os princípios. E muitos hoje estão na condição que estão, não porque muitos têm muito conhecimento, mas outros não têm conhecimento nenhum. Por isso, se fez necessário esse estudo hoje. Né? O que a mensagem do terceiro anjo tem a ver com a mensagem de saúde? Uma reforma. O que é reforma? É mudança. Eu preciso mudar hábitos, eu preciso mudar a minha condição de saúde. Reforma de saúde. Para que assim eu possa glorificar melhor a Deus por meio do meu corpo, da minha mente. Então vamos, muitos hoje estão em ignorância. Estão vivendo em violação às leis por ele estabelecidas, e movido de amor e piedade com a raça humana, faz com que indique a luz sobre a reforma de saúde. Sabe por que você está assistindo esse vídeo? Porque Jesus te ama, porque Deus te ama. Ele olha para você, ele conhece o seu contexto de vida, ele sabe das lutas que você passou, ele sabe do sofrimento que você passou, ele sabe dos maus hábitos que você adquiriu durante sua vida toda. Ele sabe que talvez você teve pai alcoólatra, que sua mãe era uma sofredora, que talvez na tua casa mal tinha, e outros que viviam em abundância, mas não sabia o que era cuidar do corpo. Deus sabe o contexto que você veio, e por amor a você, ele fez com que esse vídeo chegasse até você, para falar para você que é possível fazer uma reforma, é possível regenerar o teu corpo, é possível regenerar. É possível voltar a ter saúde. Gente, eu falo isso com alegria, porque essa mensagem foi a mensagem que me alcançou, e é a mensagem que talvez vai te alcançar também. Hoje eu vivo no campo, eu tenho outros canais que eu ajudo as pessoas, mas essa mensagem, a mensagem de saúde, foi a mensagem que abriu a porta para o evangelho para mim. Dentro de igreja eu não vivi essa mensagem, eu não vi essa mensagem, eu não ouvi essa mensagem. E um dia Deus teve misericórdia de mim e essa mensagem chegou até mim. E eu aceitei essa mensagem e hoje eu tenho vivido as bênçãos dessa mensagem. E se essa mensagem está chegando até você, é porque Deus fez a mensagem de reforma de saúde para te alcançar. Seja você evangélico, cristão, sabe? Seja você quem for. Independente de instituição religiosa, de igreja, tem muita igreja que bate no peito, eu sou o povo da saúde. Gente, pelo amor de Deus, Deus está para nos vomitar, porque nós não estamos vivendo conforme, eu não falo mais nós, porque louvado seja Deus, sai disso, mas às vezes a gente fala nós, com uma forma de intercessão a Deus, né, de interceder pelo povo, que estão muitos tomando o nome de Cristo, mas não está vivendo as mensagens que Deus deu. E sabe o que tem acontecido com isso, pessoal? Muitas pessoas têm sofrido em suas doenças físicas, mentais e espirituais.
Porque muitos têm deixado de dar a mensagem da reforma de saúde. E a mensagem da reforma de saúde é uma mensagem de um pai amoroso que quer restaurar a sua saúde, a sua vida. Quer restaurar o teu corpo e a tua mente. Quer restaurar as tuas emoções. A reforma de saúde é isso. Ela tem esse papel na vida do cristão. Ela tem esse papel na vida de toda a humanidade, de toda pessoa criada pelo nosso Senhor. Entendeu? Essa mensagem é uma mensagem que para os filhos de Deus é restauração. É purificação para encontrar com o Senhor. Mas essa mensagem também, para aqueles que não têm fé, para aqueles que nunca vão aceitar Cristo, ainda assim é uma mensagem de amor, porque vai aliviar o sofrimento de muita gente. Gente, vamos continuar. Agora que vocês sabem que essa mensagem é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de amor do nosso Pai Celestial para nos regenerar, para nos salvar, continuemos. Ele publica sua lei e a pena que acompanhará a transgressão da mesma, a fim de que todos saibam e cuidem em viver em harmonia com a lei natural. Sabe por que o Senhor fala? Olha, se você fazer isso, você vai ficar diabético, você vai morrer, vai acontecer isso e isso com você. Mesmo sob a condição de ser mal interpretado por mentes que estão adoecidas, ele, por amor a nós, ele ainda nos alerta, mostrando os juízos que pode vir às nossas vidas se nós infligirmos a lei natural. Ele fala, olha, fale para o povo que se ele fizer isso, isso e isso, eu os destruirei. Mas é porque ele vai destruir? Não, é porque a lei dele é uma lei santa, justa e boa. E a lei dele não é transgredida, não pode ser transgredida. E quando a pessoa transgride essas leis naturais estabelecidas para regir em harmonia todo o universo, inclusive o nosso ser, há de ter consequências. Então, quando nós falamos das consequências quanto à lei do Senhor, é uma forma de falar, ei, acorda, esse caminho é de morte. Não é um caminho de vida, é um caminho de desobediência. Você está sofrendo, você vai sofrer consequências. E por mais que o homem escreva lá que se você fumar, ou que você beber, ou que você fazer qualquer coisa que vai contra a lei natural, você não vai sofrer as consequências, a lei humana não decide isso. Porque é uma lei universal, é uma lei natural, é uma lei que rege toda a criação do Senhor. Então, não adianta ir contra a lei natural. Pessoal, já estamos terminando, mas vamos lá. O Senhor proclama tão distintamente sua lei e torna tão preeminente que é como uma cidade edificada sobre o monte. Todos os seres responsáveis a podem compreender se o quiserem. Os idiotas, aqui quer dizer os idiotas, é porque naquele tempo lá dela, os idiotas, ela queria dizer pessoas que não têm capacidade mental de raciocínio, não são responsáveis. Esses idiotas aqui, que naquele tempo, o que era idiota, né? Vou falar para vocês, não é que é idiota, que é a tradução que ficou errada. A palavra correta é aqueles que têm problemas mentais, que já nasce degenerado da barriga da mãe, não tem racionalidade como pessoas acometidas de síndromes, essas pessoas não serão penalizadas, né? Porém, aquele, né, nós que entendemos a lei, nós que entendemos que comer isso faz mal, beber aquilo faz mal, não fazer exercício faz mal, dormir fora de hora ou pouco tempo faz mal, trabalhar demais, inclusive trabalhar demais faz mal. Entende? Então, nós que temos entendimento que ela é tão clara, né, uma lei tão clara, até quem não é cristão, até quem não é evangélico, vamos dizer assim, conhece os princípios de saúde, sabe que fazer exercício físico faz bem. É como se fosse uma lâmpada colocada em cima do monte daquele ali, que reluz para todo lado, que até a pessoa mais simples vai entender e vai saber o que faz bem e o que não faz. Por isso que Deus faz brilhar esse conhecimento sobre todos, e é um conhecimento claro e fácil, porque todos têm o poder de decidir entre a obediência e a desobediência, entre aceitar suas consequências e não aceitar suas consequências. Entende? Mas aqueles que nasceram com síndromes, que têm problemas, que não conseguem ter uma racionalidade, esses não serão penalizados, não serão responsabilizados por esse conhecimento, porque eles não têm entendimento. Mas nós temos.
tornar patente a lei natural e insistir que se lhe obedeça, eis a obra que acompanha a mensagem angélica, a fim de preparar um povo para a vinda do Senhor. Entenderam, gente? Porque a lei natural, que é a reforma de saúde, a reforma na forma que nós vivemos, como nós nos cuidamos, como cuidamos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, porque ela faz parte da mensagem do terceiro anjo, que eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica, é essa obra. Vocês entenderam por quê? Ela faz parte, é ela que abre caminho e é ela que abre entendimento para as pessoas, porque essa é a obra. É que, se você quebrar a lei natural, o que é a lei natural? Aquilo que faria bem para o teu corpo, né? Você ir ao contrário disso, você vai estar quebrando os 10 mandamentos, você vai estar ferindo os 10 mandamentos. Entendeu? Onde é que entra essa questão das 3 mensagens angélicas? Porque a reforma de saúde entra aí também na questão de quebra de mandamento do Senhor? Porque transgredir a lei natural, nós já lemos aqui, é o mesmo que transgredir a lei dos 10 mandamentos. E eu expliquei para vocês, tenho certeza que se você quiser, você entendeu. Então, pessoal, hoje terminamos, né, o nosso estudo. Teremos um próximo estudo falando sobre essa mensagem, será um seminário, uma série a respeito desse estudo. Vamos aprofundar sobre a mensagem de saúde, sobre a reforma de saúde, para que você possa compreender e dar razão da tua fé. Fiquem com Deus, beijo, tchau, tchau. E outra coisa, não esqueça de curtir, compartilhar esses vídeos, esse canal. Aqui nesse canal nós vamos fazer de tudo para poder trazer mensagens de saúde, tratamentos naturais, comida natural, tudo que você precisa para poder ser um dos santos que está lá na mensagem do terceiro anjo.